Você se lembra a primeira vez que ouviu a falar de Jesus Cristo? Essa chama ardente que é o amor eterno que ele tem para conosco? Você já sentiu o primeiro amor? Ou já ouviu falar sobre o primeiro amor? Esse amor que aquece a nossa alma e que nos faz sentir o desejo de voltar a viver novamente. Eu me chamo Iane Nascimento e aqui no canal Brilhando com Deus eu trago através da palavra de Deus essa luz para a sua vida. Eu trago através da palavra de Deus a certeza de que viver com liberdade, viver com alegria, viver sentindo o amor transbordando em sua vida é uma das coisas mais certas e mais verdadeiras. E ela vem através da palavra, através desse ouvir, através do abraçar, do acolher. E eu venho aqui com você, juntamente com você, através da palavra, compartilhar um pouco desse amor, desse primeiro amor, que você sabia que o primeiro amor, ele não morre e muito menos adormece, ele continua aceso dentro de você como uma estrela. A palavra de Deus nos reverencia como uma estrela aos olhos do Pai, como uma estrela brilhante. Ele nos vê como uma estrela brilhante para Ele. Então, dentro de cada um de nós, mesmo os que conhecem a Jesus e esse primeiro amor, e mesmo aqueles que não conhecem a Jesus e nem o primeiro amor, mesmo aqueles que sentiram e os que não sentiram ainda esse amor ardente dentro de si, seja ele ou ela, todos eles são como estrelas aos olhos do Pai. E a palavra de Deus fala muito sobre isso. Como não conhecer este amor, sendo que ele está em nós, dentro de cada um de nós, e essa estrela brilha, brilha muito, mas muito, é a estrela mais brilhante, e é o amor de Deus sobre nossas vidas. E eu quero compartilhar com você, vamos reacender esse primeiro amor. Se você quer ouvir como reacender esse primeiro amor que não morreu e nem adormeceu dentro de você, fica aqui comigo, vamos falar através da palavra e reconhecer que de fato esse amor existe em nós. Esse amor que faz a gente lembrar todos os dias que é muito bom viver em liberdade com a palavra de Deus. Na palavra de Deus, em Romanos, capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, os que acreditam em Cristo Jesus, aqueles que realmente creem que Cristo Jesus é o nosso Jesus Cristo que esteve aqui na terra e fez todo o ensinamento para que hoje pudéssemos ter essa sensibilidade de ouvir a palavra, de entender a palavra e de poder tê-la acesso a esta palavra gratuitamente. E no versículo 28 diz mais: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se nós amamos a Deus, sentimos Ele em nós, acreditamos que de fato Ele existe. Esse primeiro amor que não morre nem adormece, ele ilumina ainda mais dentro do nosso coração. Essa estrela brilha ainda mais. No versículo 29 diz: dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para sempre, para serem conformes à imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, para Deus, nós somos irmãos de Jesus Cristo. A partir do momento que ele morreu na cruz por nós, dando assim a sua vida, demonstrando assim essa chama ardente que é o amor eterno dele para conosco, fomos sim já separados como irmãos. Mas para isso precisamos aceitar esse amor. Nós precisamos aceitar esse amor, crer nesse amor, para assim podermos de fato acreditar que esse primeiro amor está em nós. E aqui continuando, e aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? Que lindo, né? No versículo 33 diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação que nos separará? Será a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Será que de fato esse amor que muitos acham que esfriaram, porque diante da palavra fala que nos fins dos tempos o amor de muitos se esfriarão. Mas estamos falando sobre o primeiro amor. Esse primeiro amor que conhecemos quando ouvimos pela primeira vez a falar de Jesus Cristo. Quando ouvimos pela primeira vez sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Jesus para conosco. Automaticamente esse primeiro amor, essa chama ardente queima em cada um de nós quando ouvimos falar pela primeira vez. E é esse primeiro amor que é chamado como adormecido, como perdido. Só que de fato não perdemos esse primeiro amor. Ele não morre dentro de nós, ele não se apaga dentro de nós. O problema é que nós o abandonamos, o primeiro amor. Nós abandonamos o primeiro amor, que é o amor de Jesus Cristo. Nós fazemos essa escolha, mas diante da palavra de Deus, o amor de Deus, ele não morre para conosco. O amor dele vive em nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que foi a tribulação do dia que nos separou deste amor? Será que foi a angústia que fez nos afastar ainda mais desse amor? Será que foi a perseguição dos demais, as críticas, as distrações, as coisas ruins que andaram acontecendo conosco que nos fez nos afastar deste amor? Será que foi a fome, a falta de algo ou alguma coisa que nos fez nos afastar desse amor? Ou será que foi simplesmente o porquê de nós não termos gostado de algo que vimos, ou na igreja, ou fora da igreja, ou um irmão, ou alguém mais próximo que nos falou e isso nos entristeceu e nos fez nos afastar desse primeiro amor?
Então, muitas das vezes, não é o primeiro amor que afasta-se de nós, mas nós nos abandonamos esse primeiro amor, que é o amor de Deus por nós. Então, o primeiro amor, ele não morre, o primeiro amor, ele não adormece, ele continua como uma estrela que lá do céu, nessa imensidão noturna, brilha, mas que quanto mais distante estejamos dela, ela continua brilhando. E assim é o amor de Deus dentro de cada um de nós, porque cada pessoa, cada ser humano, existe dentro dela essa estrela, esta chama ardente que está aí, pronta para reacender através do sentido que você dá para aquilo que é o amor de Jesus Cristo para você. Cada pessoa tem uma forma de pensar, cada pessoa tem uma forma de sentir e cada um entende de alguma forma as experiências diferentes desse amor. E é por isso que na palavra de Deus fala: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas você sabia que em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 4, diz nessas pequenas palavras: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Tá na palavra de Deus. Não foi Jesus Cristo que nos abandonou, não foi o primeiro amor dele, o amor dele, essa chama ardente que acabou, mas fomos nós que abandonamos. Então muitas pessoas falam: como voltar ao primeiro amor, como sentir de novo essa chama ardente? É uma escolha sua de sentir, de se abrir para esse sentimento, sabe? Porque o primeiro amor ainda está em você. Esse amor ainda está em você. O que mudou foi nós mesmos que mudamos a forma de pensar, a forma de agir, a forma de entender as coisas, a forma de ver as coisas. Foi nós que mudamos. Mas Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, que é um só, eles não mudaram. O amor deles continua aceso, continua ardente, continua como uma estrela brilhante em nossos corações. Nós é que devemos voltar a buscar, voltar a se abrir, voltar a restaurar e reacender esse primeiro amor. O primeiro amor, ele vem da leitura, ele vem do ler a palavra, ele vem do entender a palavra, ele vem do se abrir para as possibilidades. Muitas pessoas não gostam muito de ouvir a palavra de Deus, essa é a verdade. Muitas pessoas não gostam nem de ouvir a falar de Jesus Cristo. E não é culpa dessas pessoas, culpa é do que elas verem todo dia, do que elas ouvem todo dia, porque na palavra de Deus fala. Será que foi as tribulações, a angústia? Será que foi a fome, a nudez? Será que foi a angústia? Será que foi de fato algo que você passou, que você deixou e entristeceu o seu coração e não acredita mais no primeiro amor, não acredita mais na palavra, não acredita na promessa de Deus, na promessa de Jesus Cristo quando veio à terra, na promessa do Espírito Santo que é o nosso Consolador, que está todos os dias conosco? Será que de fato perdemos e nos esfriamos de algum modo desse primeiro amor? Esfriamos por causa de coisas que passamos que não foram boas? Mas eu te digo hoje que mesmo que tenha esfriado, que mesmo que você acha que tenha adormecido, a estrela mais brilhante que está dentro de você, que é o amor de Jesus Cristo, ela está aí ardente, brilhante. Ela está pronta para que você o volte a buscar, o volte a acreditar, o volte a senti-lo, o volte ao primeiro amor. Porque voltar ao primeiro amor nem é mais e nem é menos do que
se abrir a esse amor. A palavra de Deus, ela é certa em tudo que fala, porque ainda assim, Apocalipse, eu vou ler alguns trechos para você entender o que eu estou realmente falando. No capítulo 2 e no versículo 8 diz: estas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você nem é pobre nem aflito, você é rico. A palavra de Deus é certeira e Jesus já disse na palavra. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Mas olha o que ele falou. Mas você é rico. No versículo 12 diz: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive. Ele conhece tudo e todas as coisas, conhece o seu coração. E no versículo 18 diz: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Ele conhece tudo, ele conhece o que está dentro de você. É assim que essa chama se reacende. A partir do momento que você escolhe acender ela de novo, a reacender ela novamente. Porque Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, conhecendo a nós, sabendo que nós quer sentir novamente esse amor reacendendo, essa chama ardente, esse desejo de voltar a viver, ele já conhece. Só que é preciso fazermos essa escolha de sentir. E no versículo aqui, no capítulo 3, diz ainda mais: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. O que é isso? Muitos de nós, muitas pessoas estão vivas, mas ao mesmo tempo estão mortas porque estão só sobrevivendo. Estão tristes, estão amarguradas, estão sem amor a si, sem amor ao próximo, não vê mais empatia em si, não vê mais gentileza, não vê mais esperança. E Deus diz: fique atento, fortaleça o que resta ainda dentro de você. E o que parecia já estar morto, morrendo, fortaleça isso, reaviva, volte a viver. No versículo 7 diz: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, ele te conhece. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então saiba que Deus olha por você. E ele já colocou essa porta aberta na sua frente. A porta da possibilidade de amar,
amar a Deus novamente, amar a Jesus Cristo, amar, volte a viver, amar a sua vida, volte a viver. O primeiro amor, ele nos traz essa chama que reacende a vontade de viver. E estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, a palavra de Deus é eficaz, e Deus está olhando para o seu coração, olhando para a sua vida. Ele conhece a sua mente, o seu coração, ele conhece o amor que você tem. O amor, ele vem através dessa fé, dessa esperança, dessa resistência. E eu tenho certeza que se você for resiliente com Deus, resiliente com a palavra, resiliente nesse amor, tudo aquilo que estava morto viverá, e tudo aquilo que parecia estar adormecido reacenderá. O amor de Deus, ele não se apaga, ele não morre, ele vive dentro de você. Essa estrela está dentro de você, você é uma luz brilhante de Deus nessa terra. O seu propósito é viver com liberdade na palavra, com propósito. Saiba, Deus olha por você, Deus já tem você nas mãos dele, cuidando, zelando, e só espera de você, porque Deus, ele deixa você com livre, espontânea vontade de segui-lo, de acreditar nele, de amá-lo. E tenha certeza, Deus, ele te ama, Jesus Cristo te ama. Somos como irmãos para Jesus e filhos para Deus. O Espírito Santo, que é o nosso Consolador, ele está sempre conosco. Eles não são intrusos, eles esperam que nós o busquemos, que nós falemos, que nós nos abrimos às possibilidades e fortalecer essa fé, fortalecer esse amor, e vamos juntos brilhar com a palavra de Deus, essa palavra que nos aquece a alma, que fortalece esse desejo em nós de cada dia mais viver abundantemente, porque a vida é isso, é respirar e sentir a presença de Deus em todas as coisas, porque a palavra dele é verdadeira, é sincera e é direta. Ele está em todas as coisas, em tudo que fizermos, ele vai estar presente. E eu acredito que a palavra tenha falado com você hoje. Volte ao primeiro amor, ele está dentro de você. O primeiro amor é você, com Jesus Cristo juntinhos. Vamos estar na fé juntos, brilharmos juntos. Eu espero que de alguma forma você entenda que o primeiro amor seu não morreu, não esfriou. Ele está aí guardadinho, guardadinho, esperando somente você acessá-lo. Acessá-lo com a bondade de olhar para os céus, de acessar com a bondade de olhar para a palavra, fazer sua leitura e de fato receber Jesus em seu coração. E fazer com que essa estrela que está dentro de você brilhe cada vez mais, né? E saiba, o que estava parecendo que estava morto está vivo. Fortaleça então a sua vida em Jesus Cristo. Um grande beijo, curta, se inscreva, compartilhe, fique para mais conteúdos, porque a palavra de Deus, ela é franca, ela nos ensina. E cada vez mais a gente fortalecendo na palavra este amor, a gente não vai deixá-lo morrer jamais. E
nem abandonar Ele, né? Porque o primeiro amor de Jesus Cristo não podemos abandonar. E mesmo quando abandonamos Ele, sempre voltamos ao primeiro amor, porque de fato só Ele faz sentirmos esse desejo de viver, esse desejo de estar cada dia lutando pela vida, lutando pela cura, lutando pelos relacionamentos, relacionamento com pessoas, relacionamento no trabalho, lutando por tudo. É o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, o Espírito Santo que nos fortalece a estarmos andando dia após dia com alegria, com amor e com satisfação. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.